Fala, galerinha! O vídeo da Diversão em Letras já vai começar. Preste atenção e se liga no que vamos falar. Olá, amados irmãos, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para ministrarmos mais um culto virtual na presença do Senhor, o nosso e-culto. E com alegria, hoje nós temos aí grandes surpresas, temos duas irmãs lá da cidade de Porto Alegre, da nossa igreja, que tem um trabalho lindo, maravilhoso, que está fazendo diferença mesmo no tocante às questões do ensino, da pedagogia, do ensino cristão também, dos fundamentos cristãos para as crianças, né? E sem demora, eu quero apresentar, portanto, né, as amadas. Quero chamar aqui a Jéssica, depois a Danise, para poder se apresentar em nome de Jesus. Pois não, Jéssica? Paz, pastor, uma alegria estar aqui hoje, conversando com o senhor, com a pastora, com a igreja. Sempre muito bom estarmos fazendo esse intercâmbio aí entre Porto Alegre e São Paulo. Bom, então, como o pastor falou, meu nome é Jéssica, eu sou nutricionista por formação, tenho uma especialização em nutrição materno-infantil, transtorno do espectro autista, que vem muito a calhar com o que a gente vai falar hoje sobre os nossos livros, que são temas que a gente aborda também. E agora, então, mais recentemente, também sou escritora infantil, então, junto com a minha colega Tanise, hoje a gente veio aqui conversar um pouquinho mais sobre isso. Que maravilha! Tanise, por gentileza, pode se apresentar aí, querido. Paz do Senhor a todos, é uma alegria estar aqui. Então, eu sou a Tanise, eu sou psicopedagoga e escritora da Diversão em Letras junto com a Jéssica. E é uma honra, né? É um prazer imenso poder falar sobre infância, sobre literatura infantil e poder levar aos quatro cantos aí o amor de Deus para essa criançada. Glória a Deus! Então, hoje é uma palavra com psicopedagogos, porque também sou psicopedagogo institucional, a Débora também tem pós em pedagogia, só faltou hoje conosco o Gessé, né? O Gessé também é psicopedagogo, ele está nos assistindo pelo YouTube, né? Pelo Facebook, mas com certeza aí logo logo ele vai poder voltar e estar conosco aí. Então, queridos, sejam bem-vindos em nome de Jesus, você que também nos assiste nesta hora, né? Tanto pelas redes sociais, pelo Facebook, como também pelo YouTube. Deixa aí o seu recado, utilize os nossos comentários, entre no chat de informações das nossas redes sociais, e também não deixe de fazer a sua pergunta, não é? Faça aí a sua pergunta. Nós vamos falar muito sobre educação infantil, os processos, né, de aprendizado para as crianças, tanto no âmbito espiritual, como também no âmbito pedagógico e emocional. Vai ser fantástico, sem dúvida, né? Então, deixa aí, faça suas perguntas, né? Espectro autista, vamos trabalhar também aí com déficit de atenção, hiperatividade. Vai ser muitas coisas que nós vamos falar aqui que serão sensacionais. E neste momento eu quero passar a palavra aqui para a Jéssica, para a Tanise, para que elas possam divulgar esse trabalho maravilhoso. Talvez eu venha fazer a primeira pergunta agora, não é? Como é que surgiu esse trabalho? Como Deus colocou nos vossos corações esse desejo de construir um projeto que vá tocar as crianças, que vá ensinar as crianças no caminho que deve andar? E gostaria que vocês compartilhassem dessas experiências aí, em nome de Jesus. Pois não, queridos? Bom, o nosso projeto, então, ele começou por conta de um projeto que a gente fez na nossa igreja local. É uma pena que o Gessé não pôde estar hoje com a gente, porque o Gessé ministra uma palavra que eu gosto muito, que é sobre a igreja local. E ele fala uma coisa que a gente sempre fala, né? Que tudo começa na nossa igreja local. E foi assim que aconteceu com a gente. Então, em 2018, nós fizemos um projeto de missões para trabalhar com as crianças da escolinha. Então, nesse ano, o nosso pastor Daniel, aqui de Porto Alegre, ele determinou que todo mundo que fosse obreiro da igreja precisava dar pelo menos uma aula na escolinha naquele ano. Então, a igreja inteira se movimentou em volta desse projeto de missões.
Então, uma das coisas que a gente fez durante esse ano, a gente, junto com a ajuda das crianças da escolinha e das famílias da igreja, nós levantamos ofertas que foram enviadas para a nossa igreja em Cuba. Inclusive, o pastor Marcos fez aí o meio de campo para a gente. Foi super especial porque eles tiraram fotos, fizeram vídeos, enviaram para a gente. Então, tudo começou dessa ideia. Enquanto a gente trabalhava sobre missões, a gente procurou alguns materiais, eu e a Tanise, que contasse, né, histórias de missionários brasileiros para a gente apresentar para as crianças. Quando a gente começou a procurar esse material, nós encontramos histórias e livros de missionários que já morreram muitos anos atrás, da década de 70 e 80. A gente sempre fala que isso não desmerece a história deles e que nós somos frutos, né, do trabalho deles, mas nós queríamos que as crianças tivessem um contato com um missionário em que eles pudessem ver a história num livro e poder ter esse personagem ali na frente e poder perguntar como foi o chamado para a missão. Esse era o nosso objetivo. A gente começou a orar, então, e pedia para Deus uma direção do que fazer. Nesse meio tempo, a nossa pastora Lenice, aqui de Porto Alegre, comunicou, então, à igreja que estaria voltando para sua terra natal. Ela esteve aqui junto com a gente durante 30 anos, exercendo o ministério dela. E a Tanise, então, teve um sonho. A Tanise até pode contar mais sobre isso, depois comentar aqui com a gente. Mas ela sonhou com a história da Lelê e escreveu aquela história. E a gente resolveu, então, ir atrás e procurar como que se faz um livro no Brasil. A gente não tinha ideia de como isso acontecia. A gente acabou indo atrás e tivemos a ideia de fazer o livro como uma forma de presentear a pastora Lenice. Então, a Lelê, a missionária de Dourados, é a pastora Lenice aqui de Porto Alegre. A gente conseguiu entrar na Feira do Livro aqui de Porto Alegre. Para quem não é do Sul e não conhece a Feira do Livro, ela é a maior feira de rua da América Latina. Então, no dia do lançamento da Lelê, a Lelê foi campeã de vendas da Feira do Livro aqui de Porto Alegre. As crianças passavam e viam a capa da Lelê e reconheciam, e era isso que a gente queria. Elas diretamente reconheciam a Lelê e vinham e conversavam com a Lelê e perguntavam: é tu aqui no livro? E era exatamente isso que a gente queria. Então, assim, foi super especial esse momento. A nossa igreja estava junto com a gente lá na feira. Então, eu gosto muito dessa frase que o Gessé fala. Espero que ele esteja vendo a gente agora. E para falar que tudo começa na nossa igreja local. E foi assim que surgiu a Diversão em Letras. Glória a Deus. Já até aproveito esse momento para dizer, Gessé, se você quiser fazer seu comentário aí pelo comentário do Facebook, escreve aí para nós termos na tela. Aproveita a ocasião para mandar um abraço para nossa irmã Laila, que está nos assistindo nessa hora. Ela que é a nossa aquelá do nosso grupo escoteiro Leão de Davi, que trabalha com crianças. Olha aí, Laila, né? Um material fértil para as crianças, como também a nossa irmã Ana Thelma, não é? Que também cuida do Ministério de Crianças aqui na igreja local. Que bênção, não é? E até vou fazer o seguinte, então, vamos fugir um pouquinho do protocolo agora, né? Vamos colocar, então, aqui deixar a Tanise falar um pouquinho sobre a história da Lelê, como é que ela recebeu esse chamado. E aí eu já vou colocar logo o videozinho da Lelê aqui, para nós darmos continuidade. Pois não, Tanise? Fica à vontade aí, querido. Então, a história da Lelê foi o nosso marco inicial, como a Jéssica contou, e foi bem isso, assim, mas o que eu gosto de ressaltar sempre quando as pessoas me perguntam como esse projeto surgiu, eu creio também que ele surgiu de uma necessidade, né? Nós vimos uma necessidade, não havia material adequado, criativo, lúdico, numa linguagem que a criança pudesse compreender, e nós começamos a orar, então, para que Deus levantasse alguém, de fato, para fazer isso, né? Tamanha nossa surpresa quando descobrimos que a resposta da nossa oração estava aqui, né? Com a gente mesmo, guardadinho no nosso coração. Mas eu sempre vejo, assim, também, quanto é presente de Deus andar com outra pessoa, né? Então, atenção, profs do Ministério Infantil, nunca andem sozinhas, né? Porque às vezes a gente tem muita ideia boa, e de fato eu sou uma pessoa, como todo mundo me conhece, diz que eu sou hiperativa, né? Ligada em 220, com muita criatividade, e não tinha noção também disso. E a Jéssica veio para fomentar isso, para trazer isso à tona também, né? Na verdade, o projeto começou um pouquinho antes disso, quando ela já estava aí num
pós, uma especialização em nutrição, e ela viu a professora dela fazer um livro e tal, e ela veio com uma ideia, né, de ter um livro para educação infantil sobre alimentação. E aí, então, eu fiz uma história para ela, né, que fala, tudo depende de como se vê, que tem uma letra para cada alimento, um alimento para cada letra do alfabeto. E aí foi muito legal, assim, como tudo surgiu. Então, eu sempre digo que não adianta a gente ter ideias boas se a gente não tiver alguém do nosso lado para fazer essa ideia fluir também, né? E para nos apoiar, dizer, essa tua ideia é muito legal, vamos fazer um livro. Então, foi assim que nasceu a Diversão e assim nasceu a Lelê e todos os outros missionários que vieram após ela. Você vai passar o videozinho da Lelê aí? Vamos passar agora, então, o vídeo da Lelê, que também trabalha com uma consciência negra. Também tem não somente o foco, a abordagem, né? Quando a gente fala de psicopedagogia, uma abordagem, né? No sentido evangelístico, de instruir as crianças, mas também trata de uma questão muito importante, que é o aspecto do preconceito e de como a criança, né, também lida com esse tipo de aprendizado e como ela consegue sobreviver, passar por essas situações, né? Superar isso, vamos usar a palavra correta. Então, sem demora, vamos colocar aqui o videozinho da irmã Lelê. Lelê, estou aqui para contar a minha história para você. Nasci na cidade de Dourados, em uma aldeia indígena, fui criada. Minha infância foi muito legal, mas olhar a cor da minha pele me fazia muito mal. Sonhava que branquinha eu podia acordar, me lavava, me esfregava e não entendia porque meu cabelo liso não ficava. Eu chorava e não me amava, mas um dia tudo isso mudou. Alguém me contou que comigo Deus sonhou, que minha cor de pele foi planejada e até meus cabelos encaracolados foi cuidadosamente enrolados. Deus me desenhou e aos olhos do Pai, perfeita eu sou. Não há cópia de mim, Deus me fez assim, única e especial. Aprendi a me amar e quero te ajudar a se valorizar. Não importa a cor que você tem e nem no penteado que lhe fica bem. O importante é entender que Deus sonhou com você, mesmo antes de você nascer. Você é especial. Acredite, não tem ninguém igual. Assim como a Lelê, Deus também planejou você. Um beijo. E aí, você... Opa, aí está. Eu acho que eu cortei antes do tempo aqui. Não tem problema. Mas amém. Então, eu queria que as meninas falassem um pouquinho aqui sobre o projeto com a Lelê, a nossa missionária Lenice, né? Esteve também como missionária lá na África, em Guiné-Bissau, pela Jocum, depois foi missionária conosco ali em Gravataí, Cachoeirinha, cidades do Rio Grande do Sul, né? Então, eu quero que as meninas falem um pouquinho sobre esse projeto, como também o tema, né? Porque é uma abordagem temática, especialmente sobre essa questão da identidade, né? Pois não, queridas? Denise, vai lá. Então, é importante a gente ressaltar, né, que todas as nossas histórias são reais. Elas têm fundamento numa história real. E o que acontece com a história da Lelê? Essa é a história dela. Ela conta no testemunho, para quem já ouviu o testemunho da pastora Lenice, ela conta isso, que quando ela era pequena, ela tinha uma autoestima muito baixa e ela tinha muita dificuldade, né, em se aceitar, na verdade. Então, quando ela nasceu em Dourados, Mato Grosso, numa aldeia indígena, ela foi criada, e durante
durante uma ministração de uma missionária para os índios, ela estava ali e ela ouviu, então, que todas as pessoas eram especiais para Deus, né? E ela nunca gostou do cabelo que ela tinha, ela disse que não gostava da cor que ela tinha, que ela chorava por muitas vezes enquanto ela era criança, por esses motivos. Então, a Lelê vem com essa história, né, que é real, e a gente trouxe isso pro mundo das crianças, né? E aí, por que a gente trabalha muito isso, né? Acho que todos os nossos livros têm esse fundamento, porque a gente entende que nós, enquanto seres humanos, nós somos seres complexos, né? Cheios de conflito, cheios de dificuldades, e nós precisamos elaborar os nossos sentimentos, processar as nossas mazelas, né? Precisamos refletir sobre quem nós somos. E para a criança isso é muito difícil, né? Se para um adulto isso é desafiador, imagina para a criança, como é que a criança se organiza com tudo isso. Então, as crianças precisam realmente de uma figura, de um adulto empático para poder dispensar atenção. Mas a gente sabe que hoje, na sociedade que a gente vive, as pessoas não têm tempo nem para os seus filhos, né? Então, o que acontece? Essa criança vai precisar respaldo em algum lugar. E muitas vezes ela vai encontrar isso na literatura. Por isso a literatura infantil ela é tão especial, porque a literatura vai trazer isso para a gente poder trabalhar esses assuntos difíceis, né, considerados tabu na nossa sociedade, com uma linguagem adequada para a criança, com toda essa questão lúdica, né, das figuras, da ilustração, a criança poder viajar para esse mundo aí fantástico que só a leitura consegue dar. Então, acho que a Lelê vem para trazer isso. Quantas crianças hoje estão nessa situação, né, de não se gostar, de não entender o momento em que elas estão vivendo. Então, a gente não fala assim, né, só da consciência negra, mas da questão da criança se aceitar como ela é e ela entender que não importa se o cabelo é crespo, é liso, é loiro, é comprido, é curto, não importa a cor que a gente tem. Nós somos seres planejados por um Deus muito criativo, né? Que fez cada pessoa do jeitinho que nós somos, cada um com a sua beleza, cada um com as suas diferenças. Então, mostrar isso para a criança de uma forma real, né? Trazendo tudo isso que o mundo traz, essa complexidade, acho que é isso que faz a diferença. Né? Não só no livro da Lelê, no livro do Daniel, né? No livro de todos os outros, porque cada um é único. E é isso que a gente quer ressaltar, que cada história é única. E o que a gente vive com Deus é só nós que vivemos, né? Então, por isso essa história é tão especial. Cada história é especial por esse motivo. Ai, que bênção! Mas vocês têm várias histórias de vários missionários do Brasil. Como foi a escolha desses missionários? Teve alguma experiência? Conta pra gente como vocês escolheram, como surgiu cada história, cada personagem dessas histórias. Continua aqui, então. Então, assim, os missionários têm algo, assim, muito interessante, né? Sempre que vem uma história nova, eu sempre digo para Deus, Senhor, é a tua vontade, né? E eu vou ser bem sincera, assim, pastores, eu já tentei escrever histórias de pessoas que eu admiro muito, né? De pastores que eu amo e eu não consegui, né? Então, assim, eu acho que é muito isso, é realmente a história que Deus quer, né? Então, às vezes, eu recebo áudio de muita gente. Tu tem que escutar a história do fulano de tal, tu precisa conhecer a história do pastor tal, do missionário tal. Então, Deus vai dando essas histórias. Então, nenhum deles foi escolhido, assim, tipo, eu vou sentar agora e vou escrever a história do fulano. Não é assim que funciona. Então, a gente entende que há uma direção de Deus, realmente, para cada história. Deus colocou o desejo no nosso coração inicialmente. Acho que isso talvez já tenha caído por terra, tanto para mim quanto para a Jéssica. Mas inicialmente a gente pensou na coleção Missionários do Brasil com 15 histórias, né? Hoje já penso que a gente vai ter a coleção Missionários no Mundo, né? Porque missionários que vieram de outro país para o Brasil, do Brasil enviados para outra nação, enfim, é tanta história linda e as crianças precisam de referência, né? O quanto a gente sabe, e quanto o pessoal da educação, os psicopedagogos de plantão, o quanto as crianças precisam de referências para se espelhar. Então, essas histórias realmente elas vêm como um espelho, né? Para trabalhar exatamente essas questões. Que maravilha! Eu quero fazer uma pergunta nesse momento para a Jéssica, né? Jéssica, assim,
Narra um pouquinho para nós esses livros, desses missionários do Brasil, porque a gente sabe que realmente a criança, né, precisa ser educada nesse aspecto de missões. Hoje, um dos temas pouco trabalhados nas igrejas é sobre o campo missionário. E o campo missionário tem esse carisma, né, de mostrar assim um sentido para a criança, né? Ir a um outro lugar, às vezes numa outra cidade ou num outro país, proclamar o amor de Jesus, traz essa questão não só do lúdico, mas também da aventura. Para quem não sabe que missionário é aventura, eu te convido para se tornar missionário. Você vai ver como o campo missionário, a obra missionária te surpreende todos os dias. Você nunca vai ter uma vida monótona, com certeza. Olha o que eu estou te falando. Pois não, Jéssica, pode falar aí, querido. Então, pastor, a Tanise sempre fala uma frase que eu gosto bastante, que ela sempre diz assim, né, que os pais sempre têm planos para os seus filhos, e eles sempre pensam assim, meu filho vai ser médico, vai ser engenheiro, mas nem a gente um pouco escuta os pais dizendo meu filho vai ser missionário, né? Então, quando a gente começou a trabalhar com os missionários do Brasil, a gente entendeu, como a Tanise falou, que existia uma necessidade de falar sobre isso com as crianças, né? E tentar aproximar as crianças ao campo missionário. Então, assim como a Tanise falou dessa escolha dos missionários, né? Nós tínhamos títulos antes de saber quem eram esses missionários. Então, um exemplo é o nosso livro A Grande Colheita, que nós tínhamos esse título, A Grande Colheita, e nós não sabíamos quem era o dono dessa história, né? Até o dia que nós ouvimos o testemunho da Lívia, que tem um trabalho incrível aqui no Rio Grande do Sul com a Escola da Vida, que fala sobre princípios e valores nas escolas, e a gente foi num culto em que ela contou o testemunho dela, e ela disse assim que os campos estavam brancos nas escolas e era uma grande colheita, e a gente entendeu que ela era esse missionário. Então, a nossa ideia é realmente aproximar a criança a esse campo missionário, e nós recebemos muitos testemunhos, tanto da questão da autoestima, quando as crianças leem a história da Lelê, como de uma forma geral, a gente recebe áudio, vídeo de crianças dizendo que depois de ler os nossos livros, resolveram então ser missionários. E eu tô falando de criança de 7, 8, 9 anos de idade, que manda mensagem dizendo pra gente que vai ser missionário. E como o pastor falou, né, existe aí uma grande aventura. Então, a gente imagina que os pais do outro lado estejam assustados com isso, né? Mas a gente também entende que existe um tempo agora que existe, assim, uma colheita a ser feita. A gente nunca falou tanto de missões como agora, né? Posso falar da minha geração, eu nunca ouvi tanto gente falar sobre missões. Realmente há uma necessidade. E quando a gente trabalhou aqui na nossa congregação sobre missões, a gente sempre passou para as crianças que todos nós somos missionários, na nossa escola, no nosso trabalho, na rua, na família. Então, a gente poder apresentar um pouquinho desse campo missionário para a criança e, quem sabe, despertar essa chama, assim, no coração. Tem sido, assim, incrível fazer isso para o reino e ver já uma colheita quando a gente recebe esse feedback, né, das crianças dizendo que perceberam que esse é o chamado para a vida delas. Então, o nosso objetivo, a gente acredita, né, esse projeto nasceu muito antes no coração de Deus, e a gente consegue ver que a gente tem alcançado esse objetivo, que é aproximar as crianças do chamado missionário. Que maravilha, né? Eu me lembro de um livro do Oswald Smith, né, O Senhor em Missões, que ele disse assim, Deus tinha um só filho único e fez desse filho único um missionário, né? Então, você que estava pensando que seu filho pudesse ser um médico, um jornalista, um escritor, sei lá, um advogado, né? Deus poderia ter feito do seu filho qualquer profissão, mas ele escolheu colocar o seu filho como missionário. Por quê, meu querido? Porque a palavra de Deus diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que fantástico, é? Você está aqui hoje porque o sonho de Deus foi, você é salvo hoje, né? Porque o sonho de Deus foi fazer de Jesus um missionário. Olha que fantástico. E realmente são coisas tão lindas, né? E é a fase certa para ser implantado no coração da criança, essa chamada ministerial. Porque assim, a Bíblia diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar.
e quando for grande, não se desviará dele, né? Então, se quer que o seu filho seja salvo, você não quer que seu filho se desvie, então já comece a educar o seu filho nos princípios do Senhor, nos princípios da palavra, né? Com esse chamado missionário fabuloso, fantástico. Eu tenho certeza que Deus vai te dar muita alegria em seu coração, não é? Então, queridos, deixa eu só colocar aqui mais um videozinho. Eu quero também trazer nesse momento em pauta aqui o vídeo do nosso missionário mor. Eu digo missionário mor porque o João Marcos, o pastor João Marcos, para quem conhecia, foi nosso primeiro missionário, esteve comigo lá, serviu comigo 19 anos lá no Rio Grande do Sul, e depois eu vim servir com ele aqui em São Paulo. Então, queridos, deixa eu passar aqui. E nós temos aqui uma apresentação inédita. Nós temos aqui a nossa garota de propagandas da Comunhão Ágape anunciando o livrinho dele. Vamos ver aqui, amados, um pouquinho. Boa noite à igreja, e nesse momento quero apresentar para vocês um projeto missionário que nós temos desenvolvido na Igreja da Comunhão Ágape lá em Porto Alegre. Então eu quero convidar vocês que estão aqui e você que está nos acompanhando em casa para assistir então agora um pequeno vídeo. Olá! Quero me apresentar. Sou Joca, um missionário a viajar. Carrego em minha mochila muitas histórias para contar. Minha voz aqui se calou e não posso mais compartilhar as lindas histórias que vivi, nem as aventuras que passei. Por isso, peço que você ajude a relembrar todas as sementes que um dia lancei. Não deixe nossas histórias no esquecimento entrar. Faça a diferença e nos ajude pelo mundo ecoar. Sei que a história da minha vida deveria ter sido escrita, mas essa tarefa deixei para vocês. Por favor, ajudem, contem ela outra vez. Aí está, meus amados irmãos. Vamos abrir aqui, pronto. Aí está, meus amados irmãos, esse vídeo de promoção, né, desse novo projeto que as meninas estão preparando aí. E teve agora o lançamento na semana passada, ou melhor, nesse final de semana. Tivemos o lançamento desse material para nós aqui em São Paulo, com certeza para todo o ministério, um material fabuloso, porque fala realmente acerca de um homem de Deus, que eu vivi com ele por 20 anos, eu sei o que nós estamos falando, né? E todos que conheceram o pastor João Marcos, com certeza sabem, né? Como foi um homem abnegado para fazer a obra de Deus. Então eu quero passar aqui, neste momento, a palavra para as irmãs, para compartilhar um pouquinho de como foi esse projeto, né? De desenvolver o livro do pastor João Marcos, um livro para crianças. Então, pastor, o livro do pastor Joca, ele é o 8º volume, então, da coleção Missionários do Brasil. Assim como a Tanise falou, inicialmente nós tínhamos a ideia de fazer 15 histórias, nós já estamos na 10ª história, então a gente imagina que vai aumentar um pouco mais esses volumes. Mas tudo aconteceu com o pastor Joca em 2019, quando nós lançamos o livro do Daniel e o Amigo Fiel aqui em Porto Alegre, no Alinhamento Profético, que é o livro, então, que conta a história do nosso pastor aqui de Porto Alegre. E o pastor Joca estava lá no Alinhamento Profético. Quem conheceu o pastor Joca sabe que ele chegava nos lugares sem avisar, quando a gente via, ele estava lá. E ele chegou assim aqui no Alinhamento Profético, justamente no dia que a gente ia lançar. E no final da reunião, ele disse que precisava conversar com a gente e adquiriu um dos livros, e ele passou o Alinhamento Profético inteiro abraçado no livro do pastor Daniel. Tanto que eu e a Tanise brincávamos, né, que a gente ia achar o Joca era achar o livro do pastor. Então, no outro dia, no domingo, nós passamos a tarde com ele e ele contou a história dele. Ele fez nós grudarmos várias folhas, assim, para fazer uma folha bem grande para ele poder, então, escrever a sua história. Ele fez uma linha do tempo de como era a vida dele antes de Jesus, como foi após Jesus, e ele tinha uma memória incrível. Ele contava com detalhes, ele falava a cor da roupa, o dia, a hora, ele tinha uma memória ótima. Então, a Tanise, que é quem sempre começa a história e escreve as nossas histórias, escreveu a história dele durante aquela semana. No outro final de semana,
o pastor Joca veio até aqui à minha casa, em convite dos meus pais, para almoçar. E a Tanise me ligou e disse: escrevi a história do Joca. E eu falei: ele tá aqui, peraí, a gente vai contar pro Joca. E daí eu coloquei o telefone no Viva Voz e a Tanise leu a história para ele. E ele ficou super emocionado, principalmente na parte que dizia que os filhos ajudavam a sustentar o ministério dele e que ele sonha em ver os netos indo às nações. Essa parte ele ficou muito emocionado. Quem conhece o Joca sabe que ele deu vários glória a Deus, vários aleluia, sapateou. Foi um momento assim super especial. Se a gente soubesse, nós tínhamos gravado esse momento assim para guardar. E o combinado seria, então, que ele iria enviar algumas coisas que a gente precisa para o livro, como fotos da infância, enfim. Então, o que aconteceu? Em 2020 chegou a pandemia e a nossa ideia era lançar o livro do Pastor Joca em 2020. Faltava ainda algumas fotos e algumas coisas para a gente juntar. E a gente recebeu uma notícia inesperada, né, que o Pastor Joca havia nos deixado. E a gente entendeu que essa história não poderia ser esquecida, né? Então, com a ajuda também do pastor Marcos, a gente conseguiu contato com a família dele, que acredito que deve estar nos acompanhando. E a gente quer mais uma vez super agradecer por terem confiado em nós, né? E o Leonardo, filho do pastor, falou assim pra gente: se o meu pai confiou em vocês, eu confio. Então, ele mandou as fotos, ele leu a história, eles foram acompanhando toda essa produção. Foi super especial e, como o pastor Marcos falou, a gente lançou o Joca, tô aqui com o Joca na mão, e ele conta um pouquinho a história, então, do pastor. E eu quero só mostrar uma página aqui para vocês, que conta também um pouquinho da história do início da Comunhão Ágape, né? A gente tem uma história aqui do Monte, quem lembra do Monte aqui no sul, né? Tem 2 pastores aqui que quase ninguém sabe quem é. O pastor Jamal e o pastor Marcos estão aqui registrados também na história do pastor Joca. Então, uma das coisas que o pastor Joca gostava de falar também era a visita que ele fazia à igreja perseguida, né? Se você não sabe disso, isso está no livro também. Ele visitou uma igreja perseguida na Índia e uma na China também. E ele dizia que lá os irmãos tinham tanta fome e sede de Deus, eles falavam várias línguas diferentes, mas quando eles se juntavam para orar, é como se todos se entendessem, né? Porque eles estavam ali vivendo de fato o corpo de Cristo. Então isso também está aqui no livro. E no finalzinho do livro também tem uma homenagem para o pastor Joca, nossa e da família, enfim, para a gente não deixar essa história acabar. Fantástico. Tanise, compartilhe um pouquinho então sobre essa experiência, né, a respeito do material do pastor João Marcos. Pastor, é muito emocionante, né? Como nós havíamos falado antes, assim, cada história missionária tem a sua peculiaridade, né? Tem algo de especial que Deus deu, e com a história do pastor Joca não foi diferente. Como a Jéssica disse, assim, foi naquela semana, foi intensa, porque foi a semana que vocês pastores estavam em treinamento aqui, né, no período de reciclagem, e o pastor Joca ficou essa semana no sul. Então, uma semana depois, né, no sábado, quando eu falei do livro, eles o colocaram no Viva Voz, eu lendo a história de um lado e eles chorando e gritando lá do outro. Isso para mim, assim, eu, apesar de não ter visto, foi algo muito tremendo. E o que a Jéssica disse também, assim, a questão do Leonardo, né, que não nos conhecia, né, quem nos conhecia era o pastor Joca, e conhecia muito mais a Jéssica, né, do que a mim mesma. E ele falar isso, que se o pai dele confiava em nós, ele também ia confiar, né? E inclusive deixar aqui registrado mais uma vez o nosso agradecimento à família, mas eles doaram, né? Foi eles que bancaram a produção do livro inteirinho, e nenhum, né, desses livros dessa primeira edição vão ser vendidos, eles vão ser doados para projetos que trabalham com criança em situação de vulnerabilidade, em projetos sociais, né? E o nosso desejo também é enviar um pouco desse material para a África, que era o desejo do pastor Joca nesse ano, né? Ele disse que queria, em 2021, colocar o pé dele na África. Então, vai, né, onde o pé dele não alcança mais, a história dele vai continuar falando. E o nosso desejo é que cada criança que lê a história dele se levante como um missionário nessa nação. Glória a Deus. Eu quero neste momento deixar um abraço todo especial
ao Léo, filho do Joca, né, que também está nos assistindo aqui pelo YouTube. Um abração aí, querido, conta com a gente, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E dizer assim, vamos mandar esse material para a África. Assim, hoje mesmo eu estava orando e conversando com o pastor Paulo Carvalho, lá da África, lá da cidade de Luanda. Temos meios, temos como levar esse conteúdo, né, para um país africano de fala portuguesa, para que seja liberado e alcançado as nações. Que fantástico, né? As pessoas que não conheciam o Joca, ele era um homem muito despojado. Era um homem que, quando você chegava na casa dele, tinha morador de rua junto com ele na casa. Até era engraçado, porque você estava lá, temos o relato de um pastor, né, que estava lá posando na casa do Joca quando ele foi missionário lá no Uruguai. E quando acorda de manhã, tem alguém lá tomando café junto com o Joca. Ele pergunta: vem cá, de onde é que você conhece o Joca? Ele diz: eu não conheço o João Marcos. Ele me convidou para entrar na casa, tomar um café, estou conhecendo agora. Assim era, né? E assim, era um homem que proclamava o evangelho tanto para as pessoas importantes, as autoridades, como também para o morador de rua, a quem necessitava. Ele proclamava o evangelho, né? Foi missionário comigo, abriu muitas igrejas comigo ali no Rio Grande do Sul, né? Também lá no Uruguai, e fazendo tantas obras maravilhosas. Portanto, queridos, se você quer depois ver esse materialzinho do pastor João Marcos, né, logo vamos ter aí à disposição. Eu acho que nós vamos lançar aqui em maio, provavelmente, né? Maio, vocês vão passar lá por Belo Horizonte, vão estar lá na Lagoinha divulgando o conteúdo do material, e depois vocês voltam aqui para São Paulo, né, meninas? Isso aí, pastor, a nossa previsão, então, né, a gente tem conversado sobre isso, a gente não pode mais deixar a pandemia nos parar, né? A gente precisa ter, sim, todos os cuidados, mas a gente poderia ter lançado já o livro do pastor algum tempo atrás. No fim, o pastor Joca não conseguiu ver o livro impresso, que acho que ele ficaria muito feliz com o material. Então, a gente entende que a gente não pode mais ficar parado, né? Então, com todos os cuidados aí em São Paulo, com a restrição que a gente tem, a gente quer sim estar no mês que vem aí junto com vocês, para a gente poder então lançar esse livro, juntamente também com a família do pastor Joca, para a gente ter esse momento especial aí juntos, né? A gente crê que o pastor ia gostar muito de ter visto ele impresso, né? Não pôde, mas como a Tanise falou, ele não conseguiu ir à África, mas o livro vai, a história vai, né? E vai também alcançar lá muitos corações. A gente crê nisso, né? E o pastor Joca sempre fazia a mesma pergunta, né? Quando falava de missões: quem vai? Né? E a gente quer que essa coleção toda sendo doada, essa tiragem, a gente quer que seja, então, entregue para missionários, para crianças que venham responder essa pergunta do pastor Joca: quem vai? Que eles possam ser disponíveis para o Senhor, né? Então, a gente fica super feliz de poder também enviar essa história para um lugar que o pastor Joca tinha um sonho de ir. Amém, com certeza vai, porque uma semana antes dele falecer, ele estava aqui em casa, almoçou conosco, e nós tínhamos feito projetos para enviar o Joca para a África, né? Eu brincava com ele: Joca, contigo eu só faço projeto de ida, só te manda. Mas como um bom filho, ele sempre a casa voltava, né? Pronto, agora voltou. Eu tinha mexido no Zoom aqui, deu um pequeno probleminha, mas estamos de volta. Mas enquanto isso, nós temos aí, meninas, o Maio, né? Tem uma campanha para Maio Laranja. Conta pra gente aí um pouquinho o que é esse Maio Laranja. Alô, pode falar, menina. Maio Laranja, então, é uma campanha nacional de combate e prevenção ao abuso sexual infantil. E a data, dia 18 de maio, é em homenagem à morte de uma menina chamada Araceli Crespo. É uma menina que morava em Vitória, né? E ela teve sua vida, então, ceifada por uma questão de abuso, né? Ela foi morta e, enfim, foi um caso que chocou muito o Brasil na época. E, então, o dia 18 de maio foi instituído em razão à história da menina Araceli.
E o Maio Laranja... Vamos colocar agora, então, o vídeo da Araceli, do Maio Laranja, para que o pessoal possa ter entendimento e você volta para compartilhar. Pode ser? Ok. Araceli, a menina cor de laranja. Em uma cidade do Brasil, Araceli vivia brincando. Era a próxima vitória no Espírito Santo. A menina feliz, com apenas 8 anos, tinha uma vida inteira pela frente. Morava com os pais e o irmão numa casa modesta, com amor à beça. Mas em um dia comum, sua rotina foi desfeita por homens influentes daquela cidade, porém sem um pingo de caráter. Raptaram a menininha. 6 dias ficou desaparecida. Depois encontraram ela sem vida. A cidade parou. O Brasil inteiro se chocou com aquele caso de abuso. Um verdadeiro absurdo. Até hoje, sem explicação, muitos crimes ainda se repetem. Temos acesso à informação e um pouco mais de punição. Fica aqui o nosso alerta ao Dia de Combate e Prevenção. A data, 18 de maio, é em homenagem a Araceli, que há 47 anos perdeu sua vida brutalmente na mão daqueles delinquentes. O abuso sexual é crime, destrói a vida de meninas e meninos inocentes. Faça a sua parte, diz que sim e não se cale. A história de Araceli e a menina de cor laranja ainda vive para relembrar que as crianças devem ser protegidas, amadas e defendidas. Crianças não são brinquedos, então as trate com respeito. Foram planejadas à imagem de um Deus cuidadoso, portanto, não olhes para ela com um olhar maldoso. Estamos aqui para alertar e por elas não vamos nos calar. Queremos orientar e ajudá-las a enfrentar os monstros que ainda vivem neste mundo a assombrar. Se junte a nós, erga sua voz. Em favor das crianças, denuncie. O abuso sexual é crime. Muito bem, estamos de volta para este último quadro. E entramos aqui nesse tema, né, do Maio Laranja, com relação ao abuso infantil. Eu gostaria que a Tanise continuasse a sua fala, né? Então, nós, enquanto Diversão em Letras, nós não poderíamos deixar de lutar por essa causa. Eu, enquanto psicopedagoga, isso é uma realidade para mim, né, pastora? Eu trabalhei por muito tempo com atendimento a casas lares e a minha demanda dentro do consultório tem muita criança com abuso, converso com muitos adultos que foram vítimas de abusos sexuais na infância. Então, hoje, os dados que nós temos são assustadores, né? Em 2019, que são os últimos dados que nós temos, a gente teve 17 mil denúncias de abuso sexual infantil. Mas o que nos choca, né, 17 mil, é muito. As estatísticas também mostram que 10% apenas de todos os casos chegam às autoridades. Então, esse número é muito, muito grande. E o que nos motivou também a fazermos, né, e a lançarmos o livro que vamos lançar a semana que vem, que é Bailarinas Também Choram, que é realmente mais uma ferramenta para trabalhar o combate e prevenção ao abuso sexual, é entender isso, que essa pandemia, né, devido aos dados do Brasil, hoje no Brasil, 40% das denúncias feitas, o agressor é o próprio pai ou padrasto, e em 73% dos casos que chegam às denúncias ocorrem dentro da casa da própria vítima, né? Ou seja, por pessoas muito próximas e dentro da própria casa. Então, se a gente pensar que a escola também é um dos maiores canais de denúncia. Então, a gente pensando na questão da pandemia, isso está muito grave, porque o agressor está em casa, muitas vezes com essa vítima há 1 ano, e essa vítima não tem o acesso mais à escola, que é um grande canal de denúncia. Então, a gente pensou, né, enquanto livros, enquanto a questão da literatura, como eu disse lá no início, que ela é tão essencial para que as crianças possam elaborar suas questões e as suas dificuldades, conseguir expressar seus sentimentos, trazer isso à tona,
né? Nessa historinha, bailarinas também choram. Então, vai ser um relato de abuso sexual. Vai apresentar também alguns sinais que essa criança apresenta quando ela está sendo vítima de abuso. É claro que esses sinais que nós pontuamos, eles também são comuns a outras questões, né? Mas no final do livro, a gente tem a parte de curiosidades, onde a Jéssica traz e aborda esse tema com bastante propriedade, né? Falando dos canais de denúncia, onde a gente pode denunciar, o Disque 100, que a gente não precisa ter certeza, a gente não precisa ver o ato, né? A gente pode desconfiar e assim mesmo a gente pode denunciar, a gente pode pedir ajuda para essa criança. E o que eu gosto muito de falar, pastor, é que a Bíblia diz, né, um versículo: abra a boca em favor daqueles que não podem se defender. Então, abra sua boca em favor dessas crianças, e isso que nós estamos fazendo, aproveitando uma campanha que é nacional, para abrir a nossa boca em favor dessas crianças e poder fazer a diferença, né? Nós queremos chegar antes do abusador, porque a gente entende que criança orientada não fica calada. Então, essa é a demanda que nós temos, né? Uma demanda gigantesca. Eu não sei por quanto tempo nós já estamos conversando aqui, mas os dados apontam, né, que a cada hora, né? Eu estava lendo até um site agora há pouco, a OAB aqui do Rio Grande do Sul falou que a cada hora são 13 crianças vítimas de abuso, né? Eu tinha outros dados, enfim, as coisas estão também tendo uma nova proporção. Mas o quanto isso é importante, o quanto nós precisamos falar, porque eu atendo muitas famílias cristãs, pastor, que vêm com essa demanda, e vocês, enquanto pastores, né, no gabinete pastoral, eu acredito que vocês devam escutar muitas dessas histórias, principalmente de adultos já, que tiveram isso na sua infância e que também foram criados em igreja. Então, a gente precisa romper com essa questão de achar que na igreja isso não acontece, que na família de gente cristã não acontece. Infelizmente, onde a criança é abusador, né? Então, os abusadores, eles vão procurar esses ambientes, né, onde tem criança. Então, nós precisamos nos alertar, e nós precisamos falar enquanto pais, enquanto educadores, enquanto cidadão mesmo, falando do que a gente pode trazer desse assunto e alertar e poder realmente abrir os olhos da nossa sociedade para isso. Perfeitamente, muito obrigado pela sua colocação, né, Tanise? Eu queria, neste momento, pedir também para a Jéssica falar um pouquinho sobre esse assunto. Bom, pastor, então, como a Tanise falou no início, né, ela é psicopedagoga, então ela tem mais contato, né, infelizmente, diariamente, com crianças que sofrem abuso sexual e que vêm pedir ajuda, né, que as famílias trazem para esse acompanhamento psicopedagógico. E a gente começou a conversar sobre isso e ver essa demanda, como ela falou, esses números que nos assustam, né? E a gente viu que a gente não podia ficar calado, né? E às vezes a gente mesmo comenta, por que Deus não levanta outra pessoa para falar sobre esses assuntos, né? Porque, infelizmente, na igreja isso ainda é um tabu, pouco se fala, né? Pouco é documentado no Brasil, os dados da igreja brasileira. A gente consegue achar alguns dados da igreja americana, mas aqui no Brasil é pouco falado sobre isso. Mas os números são altos, né? E como a Tanise falou, apenas 10% dos casos são denunciados. Então, ano passado, a gente já fez uma ação nas nossas redes sociais em prol dessa campanha do Maio Laranja. E para esse ano, então, a gente entendeu que a gente precisava fazer algo mais. Então, assim, nós teríamos inúmeros testemunhos para contar desde o início da diversão até agora, mas esse livro das bailarinas tem sido, acho que, superado muito aquilo que a gente tem imaginado. Deus tem abrido portas aqui no Rio Grande do Sul. A gente já conseguiu apoio para uma tiragem de 13.000 unidades para serem distribuídas gratuitamente para as crianças. Então, esse é o nosso desejo, que a gente possa realmente falar sobre isso. Como a Tanise falou, criança orientada não fica calada. Então, é importante que a criança saiba que não existe segredo. Nenhum adulto deve pedir segredo para uma criança. E aquilo que a criança se sente ferida e aquilo que entristece o seu coração precisa ser falado. Então, a gente aborda isso nesse livro, a gente traz os canais de denúncia, a gente traz algumas informações para a criança entender aquilo que está acontecendo. Como a Tanise falou, às vezes é tão difícil um adulto entender os seus sentimentos e poder se organizar. Quem dirá uma criança entender o que está acontecendo? Então, é bem importante a gente lembrar que a gente não precisa ser pai e mãe para se preocupar com as crianças da nossa igreja, com as crianças do nosso país.
como a Tanise falou, é um dever do cidadão. E lá no ECA fala sobre que é dever do cidadão cuidar e proteger as crianças. E caso isso não esteja acontecendo, como a Tanise falou, você não precisa ver, você pode desconfiar que uma criança está sofrendo abuso sexual ou violência doméstica e você pode denunciar. Então, a gente vê isso uma missão realmente, algo que Deus tem colocado nas nossas mãos e que a gente entende que é um momento que a gente precisa falar sobre isso, orientar os pais, orientar a igreja e também orientar as crianças. Que maravilha! É muito importante falar sobre essas coisas mesmo, como a Tanise e a Jéssica têm anunciado, que por um bom tempo a sociedade não falava, era algo que acontecia de forma sorrateira no meio da sociedade e não se compartilhava, não se comentava sobre esses assuntos. Mas que bom que a sociedade está mudando, que bom que até inclusive na própria igreja também está havendo abertura para ser tratado de temas tão importantes, tão sérios como estes. A Bíblia diz, deixai a mim filhos pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. E isso, de fato, é uma verdade. E existem pecados que têm que ser confessados, mas existe também crime. A igreja tem que saber lidar com o pecado, mas a igreja também deve se posicionar quando se trata de um crime, de uma agressão, né? É muito complicado falar sobre essas coisas agora em poucos segundos, mas cabe a nós aí abrir esse pensamento e despertar a igreja para a consciência destes fatos. E, infelizmente, está terminando nosso culto, a nossa live. Eu gostaria nesse momento de pedir para Tanise. Tanise, por gentileza, querido, faça um culto aí, faça uma oração nessa hora aí, encerrando esta ministração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós te damos graças, Pai, por esse dia, por essa noite, por esse tempo em que podemos discorrer, Senhor, de tantas coisas abençoadas que o Senhor tem feito, Deus, do que o Senhor tem feito, Senhor, no ministério infantil, do que o Senhor tem feito, Deus, para guardar a vida das nossas crianças. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos levantou como uma voz profética, uma voz de denúncia também, Senhor. E nós agradecemos, Pai, porque estamos numa igreja que realmente apoiou o nosso projeto, que entendeu esse projeto como um projeto do Senhor. E nós agradecemos, Pai, e pedimos nesse momento que o Senhor possa abençoar cada criança, Pai, cada família, dando, Deus, da Tua graça para cada pai, para cada familiar, para cada cuidador, dando, Senhor, discernimento, entendimento, amor, Senhor. Gera amor nos nossos corações para que a gente possa guardar e para que a gente possa, Senhor, orientar as nossas crianças. Obrigada, Deus, pela vida do pastor Marcos, pela vida da pastora Débora, Deus, por esse ministério. Nós só temos a te agradecer e pedimos em nome de Jesus que o Senhor abençoe as nossas crianças e guarde, Deus, a infância das nossas crianças. Em nome de Jesus oramos e agradecemos pela tua fidelidade e pelo teu amor. Amém. Muito obrigado, queridas, por essa participação fantástica, maravilhosa. Um abraço caloroso aí também aos pastores aí de Porto Alegre, pastor Daniel, pastor Rony. E vamos ver logo, de repente vamos nos ver de novo em nome de Jesus. Foi fantástico. Se você gostou da ministração desta noite, gostaria de ser feito daí um replay, né? Então, deixa um comentário aí embaixo em nome de Jesus. Desde já eu agradeço a participação de todos e declaro que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto, conceda paz. Fica na paz, meu irmão, em nome de Jesus. Até sábado agora. Sábado nós vamos ter o nosso Ruios e domingo o nosso culto. Top Ruios e domingo o nosso culto. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Paz, amados. Deus abençoe. E aí, você gostou do vídeo? Então deixe seu like, se inscreva em nosso canal e nos siga nas redes sociais. Porque nosso conteúdo está recheado de coisas legais. Um beijão e até logo mais!